Boa noite a todos. Estamos pela Unipaz Santa Catarina. Mais uma noite de encontros buscando essa cultura da paz. E vamos aguardar nossos seguidores. Tia Leoni, querida, primeira a chegar, querida. Aceno para você também, minha amada. Vamos iniciar hoje um dos últimos encontros, se não o último, né? Seja bem querida também, chegada Maria. E vamos dar um tempo para todos irem chegando. Esse encontro que vai falar de algo bem interessante nesse momento que nós estamos chegando ao final do ano, onde muitas vezes acolhemos, né? Seria muito importante acolher muitas pessoas. Nós estamos ao vivo pela Unipaz Santa Catarina, Florianópolis, e eu vou dar um tempinho até a nossa convidada chegar e a gente iniciar essa conversa. E boa noite, queridos. Vão deixando um boa noite aqui para quem for chegando pela nossa página do Instagram. Vão dizendo de onde vocês são também. É super importante nós também acolhermos as pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, que buscam esse canal da Unipaz para essa conexão de autoconhecimento e também de muita paz, de muita alegria também. Nós estamos já com a Bruna aqui chegando. A Bruna é do Círculo de Hospitalidade e vai trazer esse tema tão interessante. Eu vou dar aqui um ok para receber a Bruna. Tá? Tudo bom, Olá, querida? tudo bem. Olá, Tudo Luci. bom? Seja bem-vinda. Agradeço. Seja muito bem-vinda nesse meio de dezembro, final de 2022, para a gente conversar e dar mais esse tempo de conexão com tantas pessoas que vêm buscando se autoconhecer e, através do autoconhecimento, a gente também, do outro, a gente também acaba se conhecendo. Sejam todos bem-vindos. Eu estou dando um tempinho, Bruna, para o pessoal ir chegando, nos encontrando e dando essas boas-vindas. Eu também quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui como parte da Unipaz Santa Catarina, de tantas coisas que nós fizemos esse ano de 2022 e tantas outras já estão planejadas e projetadas para 2023. Graças a Deus, e muita coisa boa para acontecer também. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer essa conversa de uma forma muito tranquila, muito hospitaleira, talvez um pouco pedagógica. E eu achei o tema assim, muito interessante para um momento que é de muito acolhimento no final do ano, né? De sermos muitas vezes anfitriões e muitas vezes visitantes também. Sejam todos bem-vindos, visitantes da página da Unipaz. E eu vou dar alguns recados agora no início. Vamos fazer um centramento e em seguida eu vou passar a palavra para a Bruna, para ela mesma poder se apresentar e falar dessa presença, que não é a primeira vez, Bruna, né? Sempre muito bem-vinda aqui conosco, para a gente poder iniciar a noite de hoje. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Primeiros recados que eu gostaria de dar para vocês é que nós temos uma surpresa muito importante e a Unipaz Santa Catarina está muito feliz de dizer a vocês que a psicologia transpessoal ela está chegando em Florianópolis. Iniciaremos uma turma em março de 2023. Nós já estamos com nossos focalizadores, preparando a teia, já vários facilitadores aceitando o convite. Então, serão 2 anos de uma jornada de aprofundamento muito bonita através da psicologia transpessoal de Florianópolis. Então, vai estar presencial, dessa vez presencial em Floripa. Então, você vai poder ter a oportunidade de uma vez por mês vir para Floripa e encontrar muitas pessoas de várias regiões, de vários estados que acabam vindo para cá. E essa foi uma experiência muito interessante que nós já vem ocorrendo, porque nós estamos com a psicologia transpessoal de Florianópolis, Santa Catarina, acontecendo também em Tubarão. Eu sou prova, estou participando dela, estou acompanhando ela e está sendo maravilhoso. Nós tivemos o último encontro com as constelações oníricas com Yuri Crema e em fevereiro quero fazer um grande convite a vocês
que nós teremos também, de forma avulsa, seminários para participar, e nada mais, nada menos do que Roberto Crema. Roberto Crema estará em Tubarão conosco presencialmente, a Psicologia Transpessoal de Tubarão, que vai estar a todo vapor, uma turma maravilhosa de Laguna, daquela região ali de Braço Norte, Tubarão, Imbituba, Florianópolis também, então estamos todos lá. Sejam todos bem-vindos, né, para as formações, e também nós teremos a formação de focalizadores, são os líderes da paz. E essa eu tenho o prazer de convidar, porque essa eu sou uma focalizadora, e vai ser mais um encontro muito maravilhoso de preparar esses líderes, esses anfitriões para a cultura da paz. Né? Eu queria, antes de passar a palavra para a Bruna, solicitar e convidar vocês, a todos nós, fecharmos um pouco os nossos olhos, trazer também essa energia desse final de ano para os nossos corações, acalmar nessa quarta-feira da paz um pouco a nossa mente, respirar profundamente, silenciar um pouco essa máquina do pensamento, deixar a sensação do corpo tomar esse instante, para ser uma noite de acolhimento, de jornada, de iniciação, de autoconhecimento. Que a gente se cubra de uma luz lilás, de uma luz de espiritualidade, para acolher a Bruna também nesta noite, e com muito amor, passarmos por esse tempo, refletindo, sentindo. Como é que nós temos trazido para os nossos corações, hospedando, primeiramente a nós mesmos. Respira mais uma vez profundamente, aprofunda no teu coração, na tua alma, o desejo desse momento, para ser um pouco aprendiz. E aproveitar a experiência que chega até nós nesse momento. Voltando aos pouquinhos, abrindo os olhos e trazendo um sorriso para receber essa pessoa querida que é a Bruna, que vai falar da pedagogia da hospitalidade. E eu, como assistente social, Bruna, de formação, achei o tema maravilhoso. Vamos falar de inclusão também. Eu queria te passar a palavra, querida, e te deixar um pouco te apresentar. Falar quem é a Bruna, de onde vem a Bruna, e a gente vai seguindo esse barco juntos. Tá certo. Agradeço bastante, Alessandra, a oportunidade. Para mim é mais uma vez, é uma honra estar aqui com a Unipaz, participando da Quarta da Paz, para falar sobre um tema que me move muito, né? Que faz parte, que permeia toda a minha vida, não somente o trabalho com a cultura de hospitalidade, mas também falar sobre crises humanitárias, né? Deslocamento forçado, pessoas que são forçadas a saírem dos seus lares, e essa pergunta que é tão central no trabalho que a gente faz, que é como que a gente recebe o outro, não somente nos nossos espaços públicos, privados, mas principalmente na intimidade do nosso coração. Então, eu queria agradecer bastante. Eu sou contando um pouco da minha história, né? Eu sou de Florianópolis, nascida e criada em Florianópolis. Eu sou formada em odontologia, trabalhei como dentista durante alguns anos, até
que eu fui para o interior do Maranhão, numa cidade chamada Imperatriz, que faz divisa com o Tocantins e o Pará, numa região bem remota. E foi lá que minha vida mudou e eu comecei acho que a realmente questionar qual que era o meu propósito no mundo. Então, para quem conhece a região, vai saber do que eu estou falando. Para quem não conhece, é uma das regiões mais pobres do país, com um dos maiores índices de miséria humana, né, com uma grande desigualdade socioeconômica. Então, lá eu fui romper a minha bolha e fui ser exposta a uma realidade que eu não conhecia. Então, eu trabalhava como dentista e fazia parte de uma equipe de saúde que ia para regiões remotas para poder fazer atendimento e levantamento de saúde de determinadas populações. E eu gosto muito de contar essa história porque ela foi... essa história conta assim, esse momento de virada de chave, porque muitas pessoas perguntam, né, como que eu entrei nesse campo. E então eu lembro de uma cena, a gente indo para uma região mais no interior ainda, e de um grupo de crianças, mais uma vez, quem conhece aquela região, né? O Maranhão ele faz parte do Nordeste, mas ele fica. O clima dele é muito parecido com o Norte, então são duas estações, a seca e a molhada. Era a época seca, então a gente estava numa van, a van passava e levantava aquela poeira, né, aquele pó seco, assim, vermelho, e a gente estava passando num vilarejo com casas de pau a pique, um grupo de crianças peladinhas, assim, sabe aquela barriga distendida? Esse o grupo correu atrás da van. E aquela cena me chamou muita atenção, né? E eu vi que os outros colegas da equipe estavam alheios e eu decidi perguntar por que aquelas crianças estavam correndo atrás da van. E eles falaram então que elas estavam esperando que a gente jogasse comida pela janela para elas pegarem do chão e comerem. E eu não sabia naquele momento o que que me incomodava mais, se era aquela situação de miséria que eu comecei a encontrar muito naquela região em diferentes formas, né? Ou se era como aquelas pessoas tinham normalizado essa situação. Então, foi talvez depois, né, refletindo assim essa como que eu lidei com isso assim e como que foi uma decisão interna de não ser aquela pessoa que viraria as costas numa situação de sofrimento, que fecharia os olhos ou que normalizaria. Provavelmente em muitas situações eu normalizo, mas é sempre essa busca de ampliar esse olhar para o outro, para a inclusão, mas num local de um local de serviço mesmo, né? Então, essas e outras situações levaram sim, eu colocar a minha carreira de lado, né, num modo espera, que naquele momento eu achava que eu estava só colocando de lado, e para eu entrar nessa jornada mesmo de busca por propósito, de qual era o meu papel e o que eu poderia fazer, né? Só que isso, e foi um processo, é um processo de autoconhecimento, é uma jornada de vida, né? Só que essa transição não foi tão simples e tão rápida. Eu não dormi dentista e acordei sabendo que eu ia fazer no dia seguinte. Foram cerca de 5 anos de muita agonia até, porque eu sabia que tinha algo e eu não sabia o que era esse algo. E até que eu fiz, né, várias coisas aconteceram, claramente. Eu fiz um mestrado em Sociologia e Mudança Global na Universidade de Edimburgo, na Escócia, pesquisa de campo na África do Sul, trabalhando com populações refugiadas, numa organização que trabalha com transformação de conflito. Então, foram várias experiências ricas que me ensinaram a como lidar nessas situações, né? Então, situações de xenofobia, né? Onde a xenofobia significa o medo do outro, né? O medo do estrangeiro, dessas pessoas que estão chegando. E essas realidades fizeram com que eu entendesse crises humanitárias com outro olhar, né? De entender que hoje nós vivemos uma série de crises sobrepostas, né? E que muitas dessas crises, como a crise climática, colapsos socioeconômicos, conflitos, fome, pobreza extrema, acabam acarretando em crises humanitárias que forçam as pessoas a saírem das suas casas, não porque elas querem, mas por
por sobrevivência, né? Então, se ela é uma escolha forçada entre o ficar e poder perder a sua vida e o arriscar e a recomeçar em terras estranhas, mais uma vez, não porque elas querem. É diferente quando a gente vai fazer um intercâmbio, vai buscar novas oportunidades de emprego, uma situação muito peculiar e muito diferente. E diante desse cenário onde mais de 100 milhões de pessoas no mundo, é um número sem precedentes, passam por essa situação, acho que muitos de nós que não, né, as pessoas que talvez não tenham um contato com essa temática possam entender que a primeira resposta seria acolher. Mas a gente vê um movimento inverso, né, que com as crises humanitárias, com aquilo que a gente conhece como crise dos refugiados, o que existe é o fechamento de fronteiras, são políticas hostis que tentam barrar o movimento dessas pessoas, ou uma vez que elas chegam numa região de fronteira para tentar atravessar, elas ficam muitas vezes num limbo, em campos de refugiados, e existe toda uma manipulação midiática, né, transformando essas pessoas numa ameaça. Então existe uma narrativa global muito forte que conta, trata e retrata essas pessoas como uma ameaça à segurança nacional, como um problema, né? Um problema que tem que ser higienizado, que tem que ser barrado para não chegar até nós. E tudo isso, é claro, que tem um impacto direto na vida dessas pessoas, porque essas narrativas influenciam não somente a percepção coletiva, a percepção social de quem são essas pessoas, mas elas influenciam também políticas públicas, políticas de Estado, que podem acarretar no fechamento de fronteira e agravando ainda mais essas crises, né? Tive a oportunidade de viajar para vários locais de zona de pós-conflito, fronteiras, e ver tudo isso de perto. Então, foi vendo tudo isso que no final de 2015 começou esse projeto, né, que era um projeto que trabalhava com mulheres sírias em Florianópolis, e esse projeto ele foi amadurecendo numa organização. Mulheres, tu falou? Mulheres sírias em Florianópolis, então mulheres que tinham vindo da Síria para Floripa, isso. Né? Depois dessas voltas, dessas viagens, eu voltei para Florianópolis, conheci algumas comunidades que haviam buscado refúgio aqui, e foi a partir desse movimento, né, de tentar entender quem são essas pessoas, entender quais eram as necessidades dessas pessoas e o que eu podia fazer, que a organização começou. Mas naquele momento era um projeto, né? E depois de 2 anos, esse ano a gente fez 5 anos, que a gente tomou mais forma, que a gente teve um nome, né? Então esse nome Círculos de Hospitalidade é justamente uma forma de tentar cultivar um outro modo de se relacionar, de perceber essas pessoas e se relacionar com essas pessoas. Né? Diante desse cenário que eu estava falando, que existe no mundo em movimento, com pessoas em movimento, a gente observa muito mais políticas hostis ao invés de hospitalidade. O trabalho da organização clama também por essa necessidade de regenerar essa cultura, de como a gente recebe o outro. Né? De como que a gente... Foi muito além do que eu pensei. Eu tô aqui te olhando assim, admirada, né? E feliz de te ouvir, né? E emocionada também. Porque a gente fica falando, né, Bruna, de receber o outro aqui na nossa casa, né? Você está falando de algo tão maior que tudo isso, né? Tão importante no tempo que a gente está vivendo, né? No tempo atual que se vive, que eu estava te ouvindo agora sim, vou te deixar continuar assim, que a gente não tem nem ideia que trabalho lindo. Me tocou, viu? Eu vou te procurar depois da live, porque eu, como assistente social, eu acredito em muito campo para a gente poder auxiliar, né? E essa é uma bandeira que eu também nem conheço, né? Então, estou muito feliz aqui. Continua que eu estou bem feliz aqui te ouvindo. Com certeza, acho que tem bastante campo, assim.
E quando eu penso, né, então, falar sobre pedagogia de hospitalidade, o que seria isso? Porque existe, mais uma vez, quem trabalha na área vai saber que existe legislação, protocolos, o Estatuto do Refugiado, que foi criado no pós-Segunda Guerra, né, em 1951, que são todas essas diretrizes de como receber pessoas que vêm nessa condição de refúgio, que vêm de uma condição de guerra. Mas eu acredito muito que a gente tem que dar um passo atrás, ou um passo mais, ou aprofundar, para entender que, diante dessa situação, só leis, protocolos, eles são necessários, mas além disso, a gente também precisa educar corações e mentes sobre como receber o outro. E aqui, dentro desse trabalho, obviamente, eu estou falando do outro como refugiado. Mas se a gente for pensar em qualquer grupo social, né, que ele é excluído, marginalizado, então se a gente for falar da comunidade LGBTQIA+, povos originários, mulheres, muitas vezes, pessoas pretas, então todas aquelas pessoas que são marginalizadas na nossa sociedade, né, a gente pode expandir esse olhar, esse mesmo olhar para tentar integrar essa visão para qualquer grupo que é marginalizado, para entender essa necessidade da gente realmente parar e refletir como que eu crio espaço para o outro, como que eu percebo o outro. Porque dentro dessa narrativa, se o outro é retratado como um problema social, como uma ameaça, qual que é a nossa resposta instintiva, né? Como indivíduo é contrair no medo de se fechar, então eu não vou nem querer saber quem é essa pessoa, eu vou me fechar, mas como nação também, né? Política de Estado que fecha a fronteira. Mas por outro lado, a gente humanizar esse olhar e entender que são pessoas que vêm de zonas de conflito, pessoas que vêm de situações humanitárias, de colapso social e econômico, que tem muito a contribuir também, que pode nos ensinar muito sobre humanidade, porque é uma troca, né? É uma troca muito grande, é um aprendizado muito grande, é uma transformação social muito grande, toda essa movimentação de pessoas num mundo cada vez mais globalizado. E se a gente entender isso como uma oportunidade também para a gente amadurecer e evoluir como ser humano, e de perceber que são pessoas que poderia ser eu, poderia ser minha família, aí a E é um resposta campo é de outra. educação, né? É, É a um campo de resposta é educação. outra. Até a Leonie está dizendo aqui que educar o coração e a mente para a verdade, né? E a Leonie e eu somos colegas numa casa de acolhimento de crianças vítimas de violência, né? Então, esse olhar que a gente faz, não só para essa criança que está nesse espaço, mas você sabe que é um olhar de hospitalidade também para essa família, né? E que tem um grande preconceito, né? Porque há uma desigualdade, há um problema social, né? Com essas famílias também. E eu estou falando de uma coisa bem pequenininha aqui em Floripa, que a gente trabalha num lar, num abrigo, né? Onde a gente também se educa e busca essa educação não só para nós, mas para aquele voluntário, para quem participa da casa, né? Mas isso a gente está emanando justamente uma live como essa e te ouvir é muito além dos muros que nós estamos vivendo, né? Mas Vai assim, muito o além muito da fronteira. pequenininho, ele é relativo, né? Porque eu gosto muito de Mas uma ele é frase necessário, né? mas eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa que é pequenas coisas com grande amor, não é o que se faz, é o amor que se coloca no fazer. É entregas para Deus e Deus faz eterno. Porque a gente tem essa ideia, às vezes, né? A minha história é essa, eu viajo, eu trabalho em diferentes locais, mas a gente tem essa ideia que precisa se atravessar um oceano para poder fazer o bem, para poder contribuir, e muitas vezes é dentro de casa, é na nossa comunidade que começa, né? É com a gente. Todo A esse movimento, ele tem que... Esse movimento de se perceber, de se conhecer, de criar espaço, né? Então, para mim, hospitalidade é muito essa receptividade. Para a gente receber algo, a gente tem que criar o espaço, né? Ele começa dentro de nós. Então, como é que eu crio espaço? Eu vou receber alguém na minha casa, por exemplo. Às vezes eu vou limpar um quarto, vou organizar a cama para receber essa pessoa, né? E é justamente essa ideia de como que a gente se reorganiza internamente para olhar os nossos preconceitos, os nossos condicionamentos, tudo aquilo que nos preenche, que muitas vezes a gente nem tem noção, porque é algo que a gente viu na TV, é um filme que
né, que estigmatiza ou traz um estereótipo de um determinado grupo, e quando a gente se aproxima desse grupo, a gente já congela, a gente contrai, mas se a gente se abre e entende ali, né, entra nesse campo dessa humanidade compartilhada mesmo, a gente vai perceber que, apesar de todas essas aparentes diferenças, existe algo muito mais profundo que nos conecta. E o que também não quer dizer, eu não vou nunca romantizar esse trabalho, que não existe desafios culturais, Não desafios do deve dia ser a nada dia, fácil, desafios não. humanos, né? Que são pessoas, lidar com pessoas é desafiador. E lidar com o sofrimento humano é desafiador, porque nesse movimento a gente entra em contato com o sofrimento do outro, entra em contato com aquilo que é de mais cruel, né? Uma guerra, tortura, perseguição, é algo que é muito cruel, assim, então entrar em contato com essas histórias e saber o que essas pessoas passam, mexe muito também. Então existe esse ensaio, né, assim, que eu proponho da pedagogia de hospitalidade, que trabalha diferentes qualidades, práticas e princípios, busca ter esse olhar assim mais integrado desde essa percepção sobre o outro, desde essa necessidade de educar esses corações e mentes e pensar a política pública em paralelo também, né, para poder acolher de verdade, mas também como que a gente se prepara para isso, para qualquer situação, né, de onde a gente lida com sofrimento, com violência, com tantas barreiras legais também para segurar proteção para essas crianças, como é o caso onde tu trabalha, né? Tudo isso é muito necessário a gente conversar e pensar de uma forma mais profunda mesmo, porque caso contrário a gente continua só tapando um buraco que parece que não ter fim, principalmente nesse momento em que a gente vive. Por que é tão relevante falar sobre isso agora também? Porque a gente vive uma era de crises humanitárias, né? E a previsão diante de um cenário de mudanças climáticas, de fenômenos climáticos extremos, de mais, né, a probabilidade de outras Fenômeno pandemias ou político até, epidemias, né? polarização política que a gente vive, que é muito forte, que é um movimento global, que não está presente só aqui no Brasil, mas que tudo isso gera esses conflitos internos, né? Então, os conflitos entre sociedades, entre nações, nas próprias famílias, né? E cada vez mais se faz necessário a gente buscar formas de compreender o que está acontecendo no mundo, de não se fechar, né? A gente tem que compreender o que está acontecendo. Talvez nem todo mundo tenha esse chamado para se engajar, mas aqueles que têm esse chamado para se engajar, aqui o convite que eu acho que fica é sempre observar de qual local a gente está agindo, né? De ser um local de consciência, de confronto, porque cada um de nós tem algo a colaborar em todo esse mosaico, né, que hoje é tão necessário. No meu caso, eu gosto muito de pensar no cultivo, né? Então, eu gosto de cultivar essas qualidades, porque eu entendo muito que ao invés de adquirir, porque parece algo que vem de fora, né? O cultivar é esse entender que já está dentro de nós. Que a gente tem que criar espaço, que a gente tem que observar, tem que regar para que cresça, né? E que como que esse relacionamento com o outro possa possibilitar ali a empatia, a receptividade, trabalhar a paciência, que são algumas A qualidades que são tão necessárias nesse realidade, trabalho com o outro. a compaixão, a misericórdia, são tantos conceitos fundamentais da ética, né? Que o campo da filosofia vai trazer isso como conceitos primordiais para a vida, né? Que é a misericórdia, a compreensão, a compaixão, né? O amor, né? E a solidariedade, né? E eu queria te perguntar, Bruna, que idade tu tem? 40. Desculpa, né? Não tem problema. Parece uma menina, assim, onde que vai essa menina, né? Com tanto engajamento, né? E que coisa mais linda, né? E quanto tempo faz que tu tá lá? Desde 2015 ou antes disso? Quando do Maranhão para cá? Fui para o Maranhão em 2008. Então, Tá. esse movimento, assim, eu sempre trabalhei muito com voluntariado, mas sempre foi algo assim,
eu saía da minha bolha, me voluntariava em algum projeto, né, desde criança, na verdade, e voltava. O que o Maranhão fez foi Despertou. assim, me desconstruir completamente, me revirar por inteiro, ao ponto que, né, eu entendo isso como um chamado, uma vocação, eu não entendo nem como um trabalho, é a minha forma de É estar no missão. mundo hoje, de servir, né? E eu não consigo imaginar outra forma de ser, senão por meio desse entendimento de uma responsabilidade, de um serviço mesmo, de poder Um oferecer servir. algo, né, nesse momento que é tão que é necessário, né, que a gente vê um impacto muito grande na nossa sociedade também. Então a gente voltou ao mapa da fome. O que que isso significa, né? O que que isso significa para as famílias? Então, por trabalhar diretamente com essas pessoas, né, por estar atuando, é claro que a gente tem a parte muito prática do nosso trabalho, eu estou aqui filosofando do o que que é o alicerce daquilo que a gente faz, né, como eu falei, dessas de práticas, como humanizar o olhar, a escuta compassiva, mas existe algo muito prático naquilo que a gente faz. Mas se a gente não trabalhar esse autocuidado, cuidado em comunidade, trabalhar, né, a escuta do outro, a escuta de si, a escuta do outro, é muito difícil sustentar o trabalho e se sustentar sã nesse trabalho. Então, assim, são duas questões muito importantes, né? Que eu volto, então, para aquele ponto de que local eu estou agindo. Porque é muito comum a gente ficar indignado, a gente ficar com raiva das situações, esse senso de justiça, né, e de uma injustiça muito grande de como que essas pessoas são tratadas, de chegarem, né, um exemplo, de chegarem no local e não conseguirem exercer sua profissão, não conseguirem ter acesso à moradia, ter acesso a documentos, ter acesso ao mínimo da dignidade quando uma vez tiveram tudo. Então isso traz revolta, porque às vezes são questões burocráticas que não permitem, né, que são esses muros legais que não permitem que essas pessoas acessem os seus direitos mais básicos e essenciais. E eu acredito muito na necessidade de transformar tudo isso, né, assim, essa alquimia, e de novo criar o espaço para que aconteça essa alquimia interna, para a gente não agir desse local de raiva. A raiva é necessária porque ela mobiliza, mas agir com A raiva, indignação. ela pode ser muito pode destruir também, né? Então esse trabalho, para mim, ele me ensina muito sobre isso. Me ensina muito a olhar como que me atravessa, o que gera em mim, quais são os gatilhos, né? E como que eu posso agir de uma forma diferente também. Isso num espaço muito pessoal, né? Mas a nível comunitário, essa possibilidade de entrar em contato com o outro, né? E que esse outro também seja um espelho para a gente se olhar, é muito transformador. É muito transformador e nos possibilita solidariedade, né? Assim, acho que o espírito da solidariedade é tão bonito para a gente também trazer, possibilita tantas ações que nos transformam, que fazem com que a gente pense, né, de uma outra forma, que a gente compartilhe uma casa em comum. A gente está muito centrado, a gente é muito autocentrado, né? A gente é muito focado nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias Individualista. questões. E de repente chega, bate a nossa porta, né? Esses estranhos que vêm de um outro local, com uma outra cultura, com uma outra história de vida tão diferente, que pode nos ensinar tanto sobre inclusão social, sobre real inclusão social, sobre um olhar mesmo mais compassivo. E eu, pelo menos, acredito, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acredito muito nessa necessidade que todas essas crises que a gente vê, toda essa polarização que a gente vê, se a gente for assim, né, acho que descascar todas essas camadas, é uma crise espiritual, é uma crise de valores, é uma crise de humanidade. É uma emergência humanitária. Isso é uma Então, emergência. nos convida a algo muito mais profundo, muito mais A profundo. humanidade grita
A humanidade está gritando, A o espiritual Terra está está gritando. gritando, né, junto, porque a Terra gente, está nesse processo gritando. de A crises, a terra. gente está devorando a nossa casa. E eu diria assim, a Terra está nos chamando, né? Para isso que você está trazendo nessa noite, que está me tocando muito, viu? E, e eu queria te pedir, até se puder, não sei se é a ideia, assim, está explanando tão legal isso, e acho que as pessoas estão aqui dizendo que está muito bom, né? Como bom seria tantas pessoas estarem aqui conosco para ouvir uma hora de um assunto que é tão importante para a humanidade, né? Não é para mim, não é para o outro, mas é de um coletivo tão importante que não é nem de país, né? A gente está falando de planeta, a gente está falando de muito além, né? Do que até eu imaginei quando eu vim, né? Eu vou fazer uma mediação da live. A gente está falando de cultura de paz. A gente está falando de uma cultura de um círculo de paz, de um círculo de hospitalidade, né? E eu queria que tu pudesse falar como é que tu atua um pouco, assim, ou como é que isso se aplica, ou se pratica, né? Para a gente poder alcançar, e até mesmo assim, quem quiser ajudar, né? Porque às vezes o voluntário também, eu trabalho também com os voluntários, às vezes o voluntário, ele também ele vai, ele ajuda, mas ele é muito mais para sanar a sua dor do que está preparado para encarar essa dor que está falando, realmente. Que não são tantas pessoas que são preparadas com essa habilidade, realmente, dessa escuta apurada e de conseguir mobilizar, mas eu conseguir também fazer o espaço de movimento para atuar, né? Mas como é que na prática o círculo de hospitalidade, hoje, como é que a Bruna está movimentando? Falou que tu viaja para o país, ou viaja para lugares, né? Como é que isso está se mobilizando para chegar às pessoas? Então, hoje nós somos uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que trabalha em 3 eixos principais, né? Então, 2 eixos com a comunidade refugiada e imigrante, que é a proteção e a integração. Então, proteção, todas as ações e serviços voltados para proteger essas pessoas, né? E para que elas acessem seus direitos no Brasil. Então, orientação de direitos, quais são os seus direitos, serviços públicos, como acessá-los, como identificar a violação de direitos, o que fazer no caso de violação de direitos, como acessar documentos, né? CPF, carteira de trabalho, renovação da carteira de motorista e o documento migratório, né? O documento migratório que é a identidade dessas pessoas no Brasil e que é com esse documento que eles vão poder acessar os seus direitos aqui, acessar os serviços, poder trabalhar. Então, existe uma parte muito prática daquilo que a gente faz, né, como eu mencionei. Então, esse é o eixo da proteção, que também inclui acesso a moradia segura, segurança alimentar, atenção psicossocial. Então, tudo que vai guardar o bem-estar dessa pessoa, né? Fazer a proteção dessa pessoa diante de leis e também da sua proteção física. A gente também trabalha com atividades de integração. Então, todas aquelas atividades que vão facilitar que essas pessoas sejam integradas à sociedade, que elas sejam incluídas, né? Isso envolve o aprendizado de português, empregabilidade, então, busca por vagas de emprego, mediação para a contratação dessas pessoas para que elas possam trabalhar, mediação para cursos de profissionalização, capacitação, empreendedorismo. Então, a gente tem iniciativas e projetos. A gente tem projeto com a agência da ONU, com o Ministério da Justiça, com fundações internacionais que, então, financiam esses projetos. A gente tem uma equipe que trabalha, uma equipe que está... A nossa sede é em Florianópolis, mas o nosso alcance, a nossa operação principal é Santa Catarina, então a gente atende mais de 70 municípios e também outros estados no Brasil. A gente tem pessoas chaves que estão em outras cidades também que fazem esse trabalho. A gente tem um outro eixo, que é o eixo da conscientização, que então envolve, né, essas trocas, conversas, para que a gente possa conscientizar a sociedade de acolhida sobre a temática de refúgio, migração, crises humanitárias, educar essas pessoas com relação à legislação, a protocolos internacionais, quais são os direitos também dessas pessoas aqui no Brasil. Então, a gente pode estar falando do setor privado, setor público, escolas, tudo aquilo que a gente possa criar o espaço para o diálogo, para poder levar esse assunto, para poder plantar essa sementinha, para poder inspirar,
para poder educar, conscientizar. Então, são essas as principais ações. E a gente também tem ações internacionais, né, ações humanitárias. A gente já, esse ano, por exemplo, atendimento médico, a gente trabalha com um médico que atende em 5 línguas. Então, a gente já foi para algumas zonas também. Eu já viajei muito para a região do Oriente Médio, para me voluntariar, para trabalhar, para aprender mais, para ir para zonas de fronteira, para entender de perto o que é, né? Então, em 2016, quando era o 2015, 2016 era o auge daquilo que ficou conhecido como a crise dos refugiados, que foi quando a Angela Merkel, a antiga premier da Alemanha, abriu as portas do país e houve todo aquele movimento, né, de pessoas que saíram principalmente da região, né, que a gente conhece como Oriente Médio, mas Turquia, vindos, Iraque e Síria principalmente, poucos afegãos, atravessando. Só para vocês entenderem, por mais que existam leis internacionais de proteção, a pessoa só pode pedir refúgio, ela não pode, ela está na guerra, está no conflito, ela não, os países, uma das primeiras ações dos países quando existe uma guerra, um conflito, é cancelar vistos, é não permitir mais que essas pessoas viajem e cheguem, é não aceitar os passaportes. Então, essa é uma das primeiras ações, que é isso, é uma política de fechamento de fronteira, né? Então, essas pessoas têm que arriscar as suas vidas por essas travessias marítimas e terrestres para pisar o pé no país, e quando ela pisa o pé no país, que é signatário da Convenção da ONU para Refugiados, aí sim ela vai poder fazer o pedido de refúgio, e aí sim ela vai ter o seu caso avaliado, e desse caso vai ser deferido ou indeferido, e ela vai ser reconhecida ou não. Então ela tem que arriscar a sua vida e a vida dos seus filhos. Por isso que a gente vê tanto aquelas cenas, né, de barcos, de botes superlotados, de fronteiras cheias de gente, que talvez seja confuso. E eu quis ver isso de perto. Então eu fiz a travessia entre a Turquia e a Grécia, fui para a fronteira da Sérvia com a Hungria, que era naquela época uma das regiões mais hostis assim, no leste europeu, porque era o caminho, né, que a gente fala assim, daquela trilha dos Balcãs para chegar até a Alemanha. Então, eu quis ver de perto essa região. Fui para a fronteira da Síria também. Fez esses trechos com as pessoas? Não, eu fiz em segurança. E era isso que é o... Em algumas situações, eu estava lá junto. Então, obviamente, eu não posso dormir num campo de refugiado, mas eu trabalhava o dia inteiro num campo e voltava, né, para casa onde eu estava. Isso vem com culpa, que é uma outra coisa, né, que a gente trabalha também, porque sim, eu saía imagino. de lá, ia pro meu conforto, sabendo... Eu lembro de uma noite que eu tinha passado num campo com, né, ficado ali com as crianças, também por eu ser dentista, se necessidade eu faço atendimento emergencial também, né? Então naquele dia eu tinha feito de algumas crianças. E tava chovendo muito, muito, assim, então eu sabia que aquelas barracas, né, tipo, não eram tendas oficiais, porque aquelas tendas que a gente vê às vezes em filme, documentário da ONU, né, da Agência da ONU para Refugiados, aquelas tendas clássicas, assim, brancas, com aquele símbolozinho, né, ou hoje em dia também com muitos containers. Aquelas tendas, se elas são novas, elas protegem da chuva. Mas naquela região onde eu estava, eram lonas, era tudo muito precário. Então eu sabia que aquelas famílias que eu tinha passado o dia com elas, que elas iam estar debaixo da água. E que aqueles poucos pertences que elas tinham no dia seguinte ia estar tudo ensopado. Então é difícil dormir com isso. É difícil não se inquietar e ao mesmo tempo saber que essas histórias não são minhas, que eu tenho que também me distanciar. Assim, é meio que uma dança, porque essas histórias não são minhas, mas elas passam a fazer parte de mim. E é algo muito tênue, assim, de como não ser sugado por tudo isso, por um local, às vezes, de inação, por um local de muita tristeza, porque não tem como ver tudo isso e não ficar triste. Não tem como passar por tudo isso e ir para essas regiões e não sentir. A não ser que a gente se anestesie muito, né? Mas não é a minha proposta. Então, o sentir traz dor na alma.
Mas essa dor na alma ao mesmo tempo, me torna humana. Me torna humana por eu sentir e por eu entender, né? Que obviamente eu queria viver num mundo onde meu trabalho não fosse necessário, mas que ele é. Então não tem como ser a mesma pessoa depois de tudo isso. Quantas Brunas existem por aí? Tem. Acredito que várias, talvez não tão. Que bom, que bom. Me alivia um pouco, porque é admirável te ouvir, Bruna, tu é linda. A gente enxerga a tua alma, a gente enxerga a tua luz. A tua fala inspira e a tua fala é muito importante para todos nós, né, que estamos aqui e que a gente possa ser tocado, né, para se alimentar um pouquinho dessa luz que está trazendo, para a gente trazer essa consciência, essa educação dentro da gente, que eu acredito que quem está aqui, a gente tem um pouquinho, né, mas está trazendo algo muito além, de uma experiência muito bonita mesmo, né. E eu ia te fazer mais uma pergunta, que eu fiquei curiosa, né? Como é que a Bruna aguenta tudo isso, né? Você já está te ouvindo assim, como é que a Bruna faz para... E eu entendi, assim, como tá, né? Como não sentir culpa às vezes, né? Bem esse exemplo que tu deu, de eu estar ali durante o dia, né? E à noite eu estar num lugar um pouco mais protegido, ou não estar vivendo aquilo, né? Como é que a Bruna dá conta, né? Como é que tu tem feito, né? Claro que muitas vezes é da natureza, da habilidade. E outra pergunta, qual é o teu signo? Eu sou libriana. E tu sabe o teu ascendente? Eu não sou Eu astróloga, mas acho, eu sabe? não tenho certeza. Eu acho que. Eu não lembro agora se é Capricórnio ou Sagitário, mas eu não tenho certeza. Tá bom. Mas é uma libriana, é justiça. É justiça. Uhum, É bem uhum. forte. É o ferro da justiça. Uhum. Me persegue. Então, acho que ninguém faz nada sozinho, né? Imaginar que esse trabalho, assim, eu tô aqui hoje representando uma organização, eu sou porta-voz da organização, eu fundei, eu tenho entendimento de tudo isso, mas ninguém faz nada sozinho, é feito por muitas mãos e corações, muita gente apoia o trabalho em si, né? Então, tem toda uma equipe capacitada, extremamente sensível, extremamente consciente, que atua, né, nos projetos. Então, sem a equipe atual e sem outras pessoas que tenham participado em outros momentos, voluntários, toda forma de colaboradores que já passaram pela gente, nada disso seria possível. Então, primeiro, né, como eu falei, eu estou aqui representando um movimento de outras pessoas que também atuam na área. Agora, eu pessoalmente, como que eu lido com tudo isso, né? Existe um aporte espiritual muito forte, assim, né? Um apoio muito grande. Eu não me sustentaria se não fosse por isso. Então não tem como, não tem como. Eu acredito muito que quem convida paga a conta. Então, se algo foi chamado, né? Então, Boa. se houve um chamado, se houve uma convocação, né? E eu disse sim para isso. Então, eu acredito muito, eu confio muito que eu sou cuidada também. E tem os meus momentos de choro, e tem os meus momentos de querer desistir, e tem os momentos que eu penso, não aguento mais, eu não consigo, não tenho mais força. Isso dura alguns minutos, eu faço meu drama, e depois eu me recomponho, porque eu também sou humana, e volto a fazer, né? Então, para eu conseguir me sustentar também de uma forma prática, eu tenho as minhas práticas, né? Eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu preciso de silêncio, eu preciso de reflexão, eu preciso de terra, né? De chão, assim, de colocar o pé na terra, de respirar, de ter os meus momentos para me afastar de tudo isso, para eu conseguir me. Para eu realmente Retomar a conseguir me energia. recarregar, né? Para conseguir. Porque existe essa necessidade dessa criação desse container, né, de um contorno para sustentar tudo isso. Sem isso não teria como.
Então, assim, internamente existe essa necessidade também, senão toda a energia ela iria se dissipar. Então, eu tenho também essa consciência, né, de como trabalhar com isso, de como focar quando tem a necessidade de focar, de quando tem a necessidade de ser um espelho, de quando tem a necessidade de ser talvez um poço para poder ser fonte de algo, e quando eu me fecho. Né? Existe uma sabedoria também que eu acredito que existe em cada um de nós, que não é exclusivo de ninguém. A questão é a gente criar, mais uma vez, criar espaço para se escutar, criar espaço para que isso se manifeste e ter um entendimento muito claro. Porque existe uma armadilha muito grande nesse trabalho, que é a vaidade. Né? Uhum. De tudo isso, as pessoas passam a te olhar, as pessoas passam a te admirar, elas passam a projetar algo em ti. Então, ter esse olhar também para não se perder, para não se corromper nessa vaidade, para ter muito claro que não é sobre mim. Nada disso é sobre a pessoa, né? É sobre algo muito maior de ser um instrumento num momento de necessidade. Porque a gente vive essa emergência humanitária, né? Como tu falou assim, a Terra está chamando, a humanidade está chamando. A gente tem que ouvir, a gente tem que responder. Então, existe um chamado para a gente Existe um responder. chamado, eu ia falar a mesma palavra. Existe um chamado. E para mim, a hospitalidade ela tem um significado muito profundo, porque primeiro, nós somos convidados no corpo da Terra. Então, a gente está de passagem aqui. Então, a Terra é nossa anfitriã. E olha o que a gente está fazendo com o corpo da Terra, olha o que a gente está fazendo com esse ser tão generoso. Tá? A gente é recebido aqui. Quando eu penso também, né, a nossa primeira experiência como ser, né, o ventre da nossa mãe tem que criar espaço para nos receber. Mais uma vez, a experiência da hospitalidade. Então, quando eu penso nessa pedagogia de hospitalidade, nessa forma da gente se perceber como aqui, né, como um convidado no corpo da terra e como essa necessidade de perceber diferente o outro, de criar espaço para o outro, de criar espaço, eu penso muito numa consciência, né, que a gente vive também numa era em que algo está morrendo e algo está nascendo. Né? Muito claro que é a queda de uma civilização e que algo está nascendo. E que esse algo, eu acredito muito da gente se tornar esse ventre para dar luz a esse algo e que a gente é o ventre e que a gente é a parteira. E que esse movimento ele é simultâneo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que criar esse espaço para que algo venha por nós, a gente tem que dar luz a esse algo. Então, assim, a questão de ser o ventre, ser a parteira, né, que vai trazer a luz, que vai trazer essa nova consciência à luz da Terra, cabe a nós também de fazer isso de uma forma consciente. Então, é isso que significa hospitalidade acho que num espaço muito mais profundo, vai muito além de como a gente percebe a hospitalidade no campo hoteleiro, que a gente fala muito, ou de receber alguém na nossa casa, é receber uma consciência diferente. E criar espaço entre nós para que ela seja gerada, para que ela seja formada. Né? Então, como da mesma forma que o embrião, né? Quando ele tem o seu tempo para maturar dentro do corpo da mãe. E que essa consciência, essa nova consciência, ela também tem o tempo para maturar dentro de nós. Até que ela consiga realmente se estabelecer. Que lindo. Olha, Bruna, tu passa isso com tanta verdade e dá para sentir a tua humildade em trazer um assunto tão rico. Esse teu compromisso, né, com o que tu tá falando, a profundidade das palavras que tu usa, desse compromisso de amor com a vida, com o planeta, com uma causa que tem que ser para muitos, mas que tá tão pouco, né? Ainda. Mas é como tu falou, esse ventre está nutrindo essa nova consciência. Existe sim, e acho que esses chamados são, necessitamos de doulas, de parteiras, né, para essa nova consciência. E tu está trazendo um grande aprendizado nessa noite. A gente está quase aqui encerrando o tempo, mas eu queria te dizer das pessoas que estão aqui trazendo, né, algumas palavras para ti, né, para ti, para o círculo de hospitalidade.
para essa nova consciência, para nós todos que estamos aqui, para nós Unipaz também, que temos esse compromisso de autoconhecimento e transformando vidas, para outras vidas poderem também se tornarem parteiros, né? E assim sucessivamente. Olha assim, ó, trabalho lindo, quanto orgulho dessa moça. Parabéns pelo lindo trabalho, que Deus te abençoe sempre, né? Trabalho maravilhoso. A Elaine está aqui também nos acompanhando, e ela também está trazendo aqui, dizendo: eu vejo um ser se tornando humano ao cuidar da hospitalidade de tantos, né? E é um trabalho onde o amor é guia, né? E esse ser e esse chamado realmente é de uma emergência, né, de humanização, de humanidade, né? Há um pedido para a própria humanidade, aonde se perdeu humanizar, aonde que se perdeu isso, né? E eu acredito também, sabe, Bruna, que a gente está gatinhando, né? Ou a gente ainda está realmente como um embrião, cogitando essa gestação, né? E estava lembrando agora, tem várias questões, vários trabalhos que estão surgindo, né? Que cada pessoa faz no seu canto, mas tão próximo de nós em Florianópolis, nós aqui em Florianópolis, né? Uma ONG que está trazendo uma temática tão importante a nível internacional, né? E a gente fica muito feliz de trazer nessa noite você aqui para nos trazer esse tema. Um tema que a gente está falando de um alcance tão amplo, mas que às vezes a gente não tem a condição nem de receber, às vezes até mesmo a nossa própria família, né? Dentro das próprias famílias, né? Essa hostilidade, às vezes, né? A gente está falando de hospitalidade, a gente está chegando no final de ano, é festas, é Natal, né? E a gente não está nem pensando, e eu fiquei quando tu falou, quando eu vi aquelas crianças correndo atrás da van, da Kombi, né? Com aquela barriguinha esguichada, né? E eu parei, o que elas estão buscando, né? Um pouco de alimento. E eu acredito que a humanidade hoje ela corre também, né? Talvez por caminhos às vezes até meio perdidos, não se sabe para onde ir, mas se busca esse alimento. E esse alimento, queria te agradecer pelo alimento dessa noite, que você está nos trazendo aqui através da Unipaz, e que eu vou te procurar, viu? Sim, Porque eu espero. sinto na minha alma, algo que me chama para algo. Às vezes eu não sei dizer o que é, né? Tenho feito também o meu trabalho, mas é uma missão que nos chama e que está sempre nos chamando para algo maior. E que a gente tem que ter essa humildade que tu está nos trazendo também, e essa forma de falar tão profunda, tão bonita, que a gente ainda precisa aprender. Obrigada, querida. Eu que Queria que tu agradeço. deixasse uma mensagem para quem está aqui nos assistindo. E a gente, né, nós, Unipar Santa Catarina, Conselho Gestor, mas nós que estamos aqui, nem que sejam poucas ou muitas pessoas, agradecer pela oportunidade de te ouvir e de tocar o nosso coração para a gente movimentar essa gestação, essa consciência dentro de nós todos. Gratidão, querida. Te passo para a gente deixa ver o nosso tempo aqui, só um pouquinho. A gente está no tempinho, então eu te passo até para te fazer uma fala final, depois a gente agradecer e levar essa noite como um grande aprendizado. Agradecer até a oportunidade da Unipaz de ter me dado também a oportunidade de estar aqui contigo para evoluir um pouquinho mais. Eu agradeço bastante, mais uma vez eu agradeço o espaço, né? Essa oportunidade de estar falando com outros públicos também sobre esse tema que eu acho que ele é muito importante, tanto numa questão muito prática, né? Porque é uma forma muito prática da gente ajudar o outro, da gente colocar essa solidariedade, esse amor ao próximo em movimento e em prática, mas também de ter essa oportunidade de poder falar de uma forma mais profunda, que nem sempre dá, né? Às vezes eu falo mais de lei, de protocolos e do nosso trabalho no dia a dia, na prática mesmo. Então, de ter essa oportunidade de falar
sobre o que realmente movimenta, né? O que realmente sustenta esse trabalho e movimenta e faz com que ele possa, acho que, tocar o coração das pessoas. E então, por isso eu agradeço todo mundo que acompanhou aqui a gente nessa noite. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode seguir aqui a nossa conta no Instagram, pode mandar uma mensagem. A gente abre para o voluntariado 2 vezes por ano, então no início de 2023 a gente vai abrir mais uma oportunidade de voluntariado. Quem quiser apoiar, tem o presencial e hoje em dia também a possibilidade do remoto, né? Então quem quiser participar desse nosso movimento, né, pelo que a gente fala assim, pela inclusão, pela integração humanizada de pessoas refugiadas e imigrantes, fica aqui o convite. E fica também o convite para nesse momento que a gente vive, né, de tanta polarização, fim de ano, um ano bem desafiador, acho que para muitas famílias, né, de toda a questão de como que a nossa polarização política das eleições e tudo mais, como que isso também desestabilizou muitos lares e muitos relacionamentos e que a gente possa, nesse fim de ano, renovar a nossa esperança, renovar esse nosso compromisso e onde, né, for também possível, porque talvez em alguns espaços não seja possível, que a gente consiga realmente criar espaço para o outro para perguntar qual que é a tua história, ao invés de falar o que está errado contigo por tu pensar dessa forma, tentar compreender por que a pessoa pensa dessa forma, que não significa de forma alguma concordar, mas tentar pelo menos compreender e abrir para o diálogo, porque essa polarização nos fecha cada vez mais, né? Aumenta esse conflito. Eu acho que todo o trabalho da hospitalidade, esse criar espaço de unir pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes religiões, diferentes etnias, nesse espaço possibilita também a coexistência pacífica. É uma forma da gente colocar em prática também esses círculos de paz e uma forma de colocar em prática Com certeza. cultivar a paz também, né? Com Diante da certeza. diferença, o que hoje é um grande desafio para a gente, né? E que É um isso grande possa desafio. brotar de dentro de cada um de nós, porque é dentro de nós que começa, né? Mas não pode ficar dentro de nós. Acho que isso também é muito importante dentro de alguns movimentos, né? De entender que a gente também tem Aham. que sair do tapete da yoga, que a gente também tem que sair de eu estou fazendo a minha parte, né? E achar que Uhum. isso é o suficiente. Eu acho que o momento atual chama por algo muito mais profundo de cada um de nós. É um compromisso mesmo com uma nova forma de ser e estar no mundo que, da forma como está, a gente vai se autodestruir, né? A gente já está devorando a Terra. Então, acho que fica esse convite para olhar de uma forma mais profunda, para ter esse entendimento que a gente compartilha uma casa em comum. E que esse entendimento faz toda a diferença para que a gente possa viver desse local de uma humanidade compartilhada. Gratidão, amada. Deixa eu deixar a última mensagem aqui, ó. Gratidão, Bruna. Elaine está te agradecendo, tá? Elaine aqui do nosso conselho, que era a nossa presidente da Unifase de Santa Catarina, mas hoje ela está à frente das psicologias transpessoais. Eu tenho acompanhado uma querida, né? Uma mestra para mim também. Gratidão, Bruna, por nos convidar a olhar nosso planeta com interesse, nos convidando a sermos pontes. Tocou nossos corações, que Deus abençoe, né? A todos nós, a todos os círculos também. Paz, paz, paz. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Foi uma noite tocante, sim. Que bom a gente terminar o ano, né? Mais uma quarta-feira da paz, mais uma pessoa tão especial aqui. Prazer te conhecer, querida. E que a gente possa realmente sair essa noite tocado, e que a gente possa tocar outros corações, e que a gente possa entrar na página do Círculo de Hospitalidade, nas páginas da Unipaz. Eu acho que são propostas bem profundas e interessantes para essa mudança, né? Que esse chamado vem nos trazendo. Bruna, muito obrigada. Agradeço Gratidão, também. querida. Me acho uma Agradeço fã. muito. Tá? Obrigada. E Obrigada pela obrigada a todos que troca. estão aqui conosco. Uma boa noite a todos. Boas festas. Se amem.
utilizem os conceitos mais básicos da vida, que lá atrás, antes de Jesus, já se falava, que é misericórdia, compaixão, é amor, né? Então, gratidão a todos, uma boa noite a todos. Em breve voltaremos com outras pessoas. E, Bruna, esse é o espaço que nós queremos que tu volte sempre, tá? Obrigada, agradeço. Sempre, sempre, amada. Obrigada a todos, boa noite e tenham bons sonhos, tá? Bons sonhos também. Gratidão. Tá, gente. Boa noite, Um obrigada. beijo. Tchau, tchau. Grande beijo a todos. Boa noite.